23 minutos em Garça. Hoje é domingo, 19 de outubro, primavera de 2025. Agradecemos sua audiência. Nossos cumprimentos a você e a todos que nos assistem. Você assiste Saúde e Espiritualidade, você, Momento Espírita e Perspectiva, com imagem e áudio no aplicativo da Rádio Meimei, no YouTube, no Facebook, com celular, tablet ou Smart TV. E vamos então para os temas desta edição. A mudança do mundo começa por nós. A bondade de Deus não permite que acreditemos no mal. Espíritos obsessores não são doutrinados, são esclarecidos. Qual é a culpa do soldado no campo de batalha? Como o Espiritismo explica o poder da oração. Ciclo de palestras prossegue na terça-feira na Casa Joana d'Arc. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para o número 14 981 05 15 35. Repetimos, 14 981 05 15 35. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais em nosso programa. Além do Aborto, histórias sobre perdão e recomeço. Autoria do espírito Carlos Henrique, pelo médium Ângelo Dias, editora M. Mande um WhatsApp agora mesmo para o número 14 981 05 15 35, dizendo que você quer ganhar o livro. Equipe desta edição, assistência técnica e sonoplastia, Augusto Tavares e Leandro Carvalho. O Cláudio vai atender os ouvintes e a apresentação hoje é de Sônia Marra e Marco Antônio. Momento Espírita. Um tempo de paz. Era uma vez um rei que governava uma grande nação. Certo dia, ele resolveu conhecer algumas áreas distantes de seu reino. Por vários dias, percorreu grande extensão de estradas. Mas quando retornou ao seu palácio, chamou seus súditos e reclamou que seus pés estavam feridos e doíam muito. Afinal, era a primeira vez que ele fazia uma viagem tão longa por estradas tão ásperas e cheias de pedregulhos. Pensou numa maneira de resolver o problema. Logo, teve uma ideia. Ordenou que seus servos recobrissem todas as estradas de seu país com couro. Seria uma obra muito cara, pois custaria a vida de milhares de vacas e bois. Então, um dos mais sábios entre os servos ousou fazer uma sugestão ao rei, dizendo-lhe: por que o rei tem que gastar essa enorme quantidade de dinheiro? Não seria mais prático e mais barato mandar cortar um pequeno pedaço de couro para cobrir seus pés? O rei ficou surpreso, mas aceitou a sugestão. Mandou cortar um pedaço de couro e fazer uma proteção para seus pés, a fim de evitar os ferimentos nas próximas viagens. E foi assim que surgiu o sapato. Às vezes, nós também costumamos ter ideias semelhantes à do rei, tentando resolver os problemas de maneira mais difícil. Insatisfeitos com o mundo, desejamos mudá-lo, em vez de efetuar as mudanças necessárias em nós mesmos. Movidos pelo desejo de pavimentar estradas sem espinhos nem obstáculos, esquecemos das proteções que devemos construir na intimidade da própria alma e queremos mudar a situação ao redor a todo custo. Se não desejamos sofrer os ferimentos da vaidade, é preciso recobrir a alma com a proteção da modéstia. Se queremos evitar os pedregulhos do orgulho, é necessário proteger a alma com o algodão da humildade. Se não desejamos sofrer a dor provocada pelos espinhos do egoísmo, busquemos desenvolver a couraça da fraternidade.
Se a situação ao redor nos desagrada e nos fere com frequência, o melhor a fazer é buscar a reformulação dos próprios atos, na certeza de que não precisamos mudar o mundo, mas efetuar as reformas necessárias em nosso comportamento, em nossa maneira de ser. A melhor maneira de nos proteger dos pedregulhos da caminhada, evitando os ferimentos, é revestir a alma com o couro da verdadeira caridade, entendendo que o mais infeliz é sempre aquele que fere aquele que ofende. Jesus, o sublime Galileu, experimentou todo tipo de agressão e, no entanto, nunca perdeu a serenidade e foi sempre o vitorioso. Que importava se o mundo exterior era cheio de pedregulhos e espinhos, se sua alma estava revestida de paz e confiança em Deus? Jesus, mesmo sendo o espírito mais sábio de que se teve notícias, jamais desejou mudar o mundo, mas deixou sempre o convite para todos aqueles que desejem seguir a sua trilha. A trilha que conduz à felicidade plena, acima das imperfeições deste mundo. Assim, se você está indignado com a situação e deseja mudar o mundo, lembre-se que isso só será possível começando por mudar-se a si mesmo. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Sobre filmes de exorcismos que o cinema sempre explorou e que agora parece que estão retornando às telas, um senhor fez a seguinte colocação. Já vi filmes de exorcismo em que o espírito maligno toma conta de uma pessoa, quase sempre uma adolescente. Ele é expulso depois de certos rituais, como Jesus que tirou o espírito maligno do jovem doente. Vejo uma diferença de concepção entre o que diz o Espiritismo e as religiões evangélicas e católica nesses casos. Como vocês explicam isso? Para o Espiritismo não existe esse conceito de demônios como anjos que se rebelaram contra Deus, fundando seu próprio reino, por meio do qual passaram a disputar com Deus a alma dos vivos para toda a eternidade. Para a doutrina espírita, a ideia de demônio como ser perpetuamente voltado ao mal é absurda e insustentável do ponto de vista da lógica e da razão. Em primeiro lugar, admitir que existe um inferno de sofrimento eterno é admitir que Satanás criou um outro poder no mundo que se confronta com o poder de Deus. É admitir que Satanás tem tanto poder quanto Deus, ou maior ainda, porque ele consegue tirar de Deus por toda a eternidade os filhos que Deus criou por um ato de amor. E isso é absurdo diante da concepção de um Deus perfeito, soberanamente bom e todo-poderoso. Portanto, admitir que Satanás consegue tirar os próprios filhos de Deus é conceber que Deus não é todo-poderoso. É admitir que ele não tem poder sobre Satanás, uma vez que pode perder para ele seus filhos que ele criou com amor, os quais acabarão por habitar o reino do mal para sempre. Portanto, admitir, acreditar na existência de um inferno eterno, de um reino do mal em oposição ao reino do bem, é admitir que existem duas forças controladoras no universo. É o mesmo que dizer que Deus é imperfeito, porque criou um ser capaz de o ameaçar e se voltar contra ele. Ora, quando Deus criou esse espírito, que é Satanás, ele não sabia que esse espírito se voltaria contra ele e seria uma ameaça para o homem? Se ele não sabia, então ele não é o Deus onisciente, não conhece o futuro, não sabe nem o que está fazendo e, portanto, está sujeito a errar, tanto quanto nós. Você admite que Deus erra? E se sabia o que estava fazendo, ele não pode ser bom, porque um pai de bondade não criaria um filho para o mal.
Logo, vejam como é contraditória e absurda essa ideia de Satanás. A concepção de dois reinos opostos, um do bem e outro do mal, os judeus aprenderam com os persas, quando estiveram sob seu domínio. Os persas foram um dos povos da antiguidade que tiveram um grande império. Eles tinham uma religião que ensinava que o mundo ou os homens era disputado por essas duas forças antagônicas, o bem e o mal, que viviam continuamente em guerra. Para a doutrina espírita, no entanto, só existe o bem. Só Deus é o poder único e absoluto. É a origem e o fim de tudo. O mal é apenas a ausência do bem. E por que o mal existe? Ora, o mal decorre da nossa imperfeição. Para Deus não existe o mal. Existe apenas para nós que estamos a caminho da perfeição, ou seja, a caminho do bem. Fomos criados simples e ignorantes, a fim de que pudéssemos nos aperfeiçoar a nós mesmos através de um longo caminho de progresso moral e intelectual. Nesse caminhar, a cada encarnação vamos aprendendo e nos superando, aproximando-nos cada vez mais de Deus. Os espíritos maus somos nós mesmos, quando violentamos o próximo por causa do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Há espíritos que ainda não superaram essa fase da maldade, que se revoltam, que se vingam, ou seja, que ainda não aprenderam a amar. Se eles estão encarnados, fazem o mal aqui mesmo. Se estão desencarnados, tornam-se obsessores, muitas vezes violentos. Esses são os espíritos do mal que Jesus afastou e que os espíritas procuram trazer para as fileiras do bem. Mas eles não serão eternamente maus, porque Deus, o poder absoluto e a bondade suprema, não perde nenhum de seus filhos. Quando Jesus recomendou o amor aos inimigos, isso inclui os espíritos mal intencionados que muitas vezes podem perturbar os vivos, mas certamente não o fazem sem haver uma causa. O Espiritismo nos ensina por que isso acontece e de que forma podemos nos livrar do mal. E atenção, daqui a pouco estaremos sorteando o romance Além do Aborto, histórias sobre perdão e recomeço, autoria do espírito Carlos Henrique, pelo médium Ângelo Dias, editora M. Se você quer ganhar esse livro, mande um WhatsApp agora mesmo para o número 14 981 05 1535, dizendo que quer ganhar o livro. Relacionado com a questão anterior, chegou até nós este questionamento. Os espíritas dizem que doutrinam os espíritos maus nas sessões de desobsessão. Será que com esse simples blá 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 dá para ensinar uma doutrina e converter esses espíritos? Não dá mesmo, caro ouvinte. Com uma simples conversa, não dá para convencer ninguém que não quer ser convencido. Por isso, o trabalho mediúnico de desobsessão é trabalhoso, exige habilidade e paciência. Além do mais, quase sempre, obsessores são muito resistentes aos argumentos que o coordenador do grupo expõe para ajudá-lo a compreender a necessidade de desistir de seu intento. Importante nesses momentos são as vibrações de acolhimento e compreensão de todos os participantes do grupo. Contudo, obsessores não são demônios no sentido tradicional desta palavra. São espíritos como qualquer um de nós. O problema é que geralmente eles se sentem muito feridos pelo mal que lhes causou o atual obsidiado no passado desta ou de outras existências. Alguns mais agressivos relutam as primeiras palavras que lhes são dirigidas, mas os espíritos orientadores do trabalho, dependendo do caso, insistem para que voltem, nem que seja apenas para tomar contato rápido com os encarnados. Além disso, não é a sessão mediúnica que vai resolver o problema. Uma boa parte depende do obsidiado, que precisa assumir
outras atitudes. Com isso, eles podem se fortalecer espiritualmente e facilitar o acesso de benfeitores para ajudá-lo a sair do domínio mental do obsessor. Outra parte da solução depende dos espíritos encontrarem meios para encaminhar o obsessor para o devido tratamento no mundo espiritual. Como vocês veem, o processo de desobsessão não se resume apenas e tão somente na sessão mediúnica. Ele continua na espiritualidade, envolvendo vários espíritos encarnados e desencarnados, e só terá sucesso se o obsediado fizer a sua parte. No livro Loucura e Obsessão, autoria do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco, encontramos um exemplo típico dessa situação, mostrando a conexão entre o trabalho dos encarnados e a continuidade do processo no mundo espiritual. Temos exemplares deste livro na Biblioteca Batuíra à sua disposição. E para concluir a questão, queremos dizer que a forma como lidamos com os espíritos obsessores não é a mesma com que Jesus o fazia. Jesus, por ser um espírito puro, irradiando amor para todos que ele se aproximava, apenas com a sua presença afastava as más influências espirituais. A questão 745 do Livro dos Espíritos trata do verdadeiro culpado que age pelo próprio proveito. Como a espiritualidade julga a responsabilidade dos soldados que cumprem ordens, mas têm consciência do mal que estão fazendo? A ignorância ou a obediência cega são atenuantes? Pergunta do nosso ouvinte de Vera Cruz. Nossa resposta. A questão 745 do Livro dos Espíritos deixa claro que os verdadeiros culpados pelas guerras não são os soldados que são convocados para matar, mas aqueles que suscitam a guerra, particularmente os governantes que assumiram a decisão. Não é nada fácil avaliar culpas e méritos nesses casos de guerra, pois entram muitas variáveis ligadas aos interesses envolvidos, como no caso das nações que lutam para se libertar da opressão. Segue nesse mesmo pensamento a lei penal, que considera o verdadeiro culpado o autor intelectual, dependendo dos interesses envolvidos, e não propriamente aqueles que executam o homicídio. Mas os executores, mesmo a mando dos superiores, não deixam de responder pelo homicídio perpetrado, é claro, pela lei de causa e efeito, sempre levando em consideração a motivação das ações. Um crime encomendado não envolve somente o mandante, mas também aquele que executa a ordem. O mesmo deve acontecer em caso de guerra. Existe, porém, o crime que podemos chamar individual e o crime coletivo. As consequências sempre chamam a responsabilidade, tanto mandante quanto executores. Evidentemente, se o executor ignora o que está fazendo ou não sabe medir as consequências de seu ato por ignorância, ele tem uma atenuante a seu favor. Em 1945, um soldado americano de nome Ed Slovic foi condenado pelo Tribunal Militar por deserção e executado por fuzilamento. Talvez seja o único caso de execução por deserção que se conhece nos Estados Unidos. Esse moço, que passara a adolescência num reformatório por conta de pequenos roubos que cometera, surpreendentemente foi convocado para a guerra, justamente quando havia deixado o mundo do crime e passara a viver uma vida de trabalho e responsabilidade. Logo, Slovic era um rapaz de 25 anos que se recusou a lutar contra os inimigos nas linhas de frente em território francês, quando os Estados Unidos participavam da Segunda Guerra Mundial. Trata-se, no entanto, de um caso excepcionalíssimo que teve um fim triste para o soldado rebelde, mas o impediu de matar seus semelhantes e ferir seus próprios princípios. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo.
vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. E atenção, ouvinte, neste mês de outubro, o Clube do Livro Espírita está entregando aos seus associados o livro Os Animais, Nossos Irmãos em Evolução, de Ricardo Orestes Forne, e em homenagem à criança, juntamente um exemplar do livrinho infantil todo ilustrado, A Saga do Planetinha Azul, de Isabel Scocchi, ambos da editora M. Para receber o livro e o brinde deste mês, basta você se associar ao clube por apenas R$ 27,00 por mês, ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra no 14 996 69 5008 ou enviando um e-mail para o seguinte endereço: clubedomlivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço de entrega. As atividades de evangelização infanto-juvenil acontecem todo domingo a partir das 9h45 no Lar Meimei. Encaminhe seus filhos. Às 10 horas temos a reunião dos jovens para a discussão de temas atuais à luz da doutrina e uma roda de conversa de adultos sobre doutrina espírita. O brechó do Lar Meimei abre toda sexta-feira a partir das 13 horas e a entrada é pela rua 7 de setembro. No Caminho de Damasco temos grupos de estudo às segundas, quintas e sextas-feiras às 20 horas e nas terças-feiras às 19h30, abertos ao público. Você pode participar. Na segunda, sobre o Livro dos Espíritos. Na quinta, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Na sexta, leitura e comentários das obras de André Luiz. Atualmente, estamos no início da obra Libertação. Portanto, venha participar conosco. Na terça-feira, mas com início às 19h30, temos o grupo de leitura do livro Paulo Estevão, autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, para quem se interessar. No site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o Espiritismo. No menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita. Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, vídeo, palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card em áudio. Outubro é o mês do segundo ciclo de palestras espíritas da USE. As palestras estão sendo realizadas nos diversos centros espíritas de Garça, Galha e Lupércio, sempre às 20 horas. A próxima palestra será proferida pelo expositor Romildo Júnior, discorrendo sobre o tema Perdão, Arrependimento e Remorso, na Casa de Caridade Joana d'Arc, nesta terça-feira, 21 de outubro, na Rua João Manzano, 552, Labienópolis, em Garça. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais em nosso programa. Além do aborto, histórias sobre perdão e recomeço, autoria do espírito Carlos Henrique, pelo médium Ângelo Dias, editora M. Se você quer ganhar este livro, mande um WhatsApp agora mesmo para o número 14 981 05 15 35, dizendo que quer ganhar o livro. Momento Espírita. Mensagem para a nova era.
Conhecendo a doutrina espírita, o poder da oração. Ninguém pode negar o poder da oração, amigos. Não é exagero, pois nem mesmo os intelectuais materialistas, ateus renitentes, o podem negar. Pois a ciência, por meio de experimentos, já constatou que a prece e a meditação proporcionam bem-estar tanto ao corpo quanto à mente e favorecem a saúde. Do ponto de vista espiritualista, porém, sabemos que o poder da prece vai muito além. A prece, quando feita com fé, amor e sinceridade, tem um efeito poderoso na outra dimensão da vida e certamente pode mobilizar forças espirituais em nosso favor. É claro que não basta você querer, não basta você pedir. É preciso mais do que isso. É preciso, sobretudo, que você tenha algum merecimento. Lembre-se, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. A lei de Deus é justa e perfeita. Se Deus atendesse a um que é seu protegido e não atendesse a outro, não haveria justiça. Mas como Ele é o Pai de todos, sempre nos concede, segundo o princípio enunciado por Jesus, a cada um segundo as suas obras, ou seja, segundo as suas condições espirituais. A prece ou oração sempre vai lhe proporcionar algo de bom, desde que seja feita de coração. Pode não ser exatamente o que você está pedindo, mas de algum modo ela sempre o beneficia. Todavia, quase sempre não sabemos pedir. Pedimos a Deus coisas materiais, soluções ou afastamento de problemas, dinheiro, fama, prestígio. Pedimos até mesmo para sermos aceitos, admirados e amados. Contudo, esquecemos de pedir o fundamental, a coragem e a disposição para a nossa melhoria moral. Os benefícios que a prece nos proporciona são inumeráveis. Na maioria das vezes, não os percebemos, pois achamos que somente somos beneficiados quando o atendimento se dá precisamente da forma que pedimos. No entanto, Deus tem infinitas formas de nos ajudar e sempre o fazer de maneira silenciosa e quase imperceptível. Quantos problemas já enfrentamos e quantos obstáculos já vencemos? Muitas vezes, diante de uma situação que parecia insolúvel, algum fato novo aconteceu, alguém surgiu de repente e tudo mudou. Quando nos sentíamos infelizes diante de uma dor moral que nos abatia, um amigo veio nos dar força e coragem no momento preciso. Quantos problemas já pudemos resolver quando esperávamos o pior? Deus nos ouviu e nos atendeu. Assim, a prece é um precioso instrumento de comunicação, através do qual despertamos em nós uma força divina capaz de nos revelar a presença indispensável de Deus. Ela é a manifestação da fé e seguramente faz parte de um projeto que sempre exige de todos esforço e dedicação. E chegou o momento do sorteio do livro que anunciamos. Além do aborto, histórias sobre perdão e recomeço. Autoria do espírito Carlos Henrique pelo médium Ângelo Dias, editora M. E atenção que o livro sai para nosso ouvinte aqui de Garça, a Rosana dos Santos Ramos. Pegue seu livro durante a semana no horário comercial na Loja Leves, Rua Minas Gerais 148. Agradecemos a todos sua amável audiência e atenção. E se você permanecer na Rádio Meimei, vai assistir na sequência o programa Perspectiva, comentários de Sônia Mara e Vitor Berno sobre temas atuais sob a ótica espírita. Encerrando esta edição, Momento Espírita deseja a você e a todos saúde e paz. E para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier.
estrada, coração do caminho, é comparável a trato de terra espiritual. Muitos estarão soterrados no pedregulho dos preconceitos, ao pé de outros que se enrodilham no espinheiral da ilusão, requisitando tempo enorme para se verem livres. Entretanto, reflete na terra boa, lançada ao desvalimento. É aí que todos os elementos geradores da inércia se instalam. Terras abandonadas, terras órfãs, criaturas que anseiam pelo adubo da fé, almas que suplicam modesta plantação de esperança e conforto. Esses solos desprezados muitas vezes te buscam fronteiriços, descerram-se-te a visão, na fadiga dos pais que a dor manifesta, suplicia e consome, no desencanto dos companheiros tristes que carregam no peito o próprio sonho em cinzas, no problema do filho que a revolta desgasta, na prova dos irmãos que sorriem chorando para que lhes não vejas os detritos da mágoa. Se já podes ouvir o excelso semeador, semeia, semeia. Sabes que a caridade é o sol que varre as sombras. Trazes contigo o dom de esparzir o consolo. Podes pronunciar a palavra da bênção. Consegues derramar o que sobra da bolsa, transformando a moeda em prece de alegria. Guardas o braço forte que levanta os caídos. Teus dedos são capazes de recompor as cordas que o sofrimento parte em corações alheios, afinando-as no tom da música fraterna. Retens o privilégio de repartir com os nus a roupa que largaste. Nada te freia as mãos no socorro ao doente. Ninguém te impede, enfim, de construir na estrada o bem para quem passa e o bem dos que virão. Não te detenhas, pois, no vazio das trevas. Planta a verdade e a luz, o júbilo e a bondade. Se percebes a voz do excelso semeador, escutá-lo-ás a cada passo, rente aos próprios ouvidos, a dizer-te confiante: trabalha enquanto é tempo e semeia, semeia.